Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso capítulo extra do Guia das Burocracias Definitivas da Alemanha e hoje vamos abordar um tema muito legal e interessante que é o Chancenkarte, então cartão de oportunidades, que nada mais é do que um novo visto lançado agora pelo governo alemão para atrair mais mão de obra qualificada. E para quem é destinado o Chancenkarte? Qual é o público-alvo desse tipo de visto? Basicamente é para qualquer pessoa que tem intenção de migrar para a Alemanha para trabalhar, então neste caso, estamos falando de trabalhadores qualificados ou então qualquer outro aplicante que qualifique pelo menos 6 pontos no sistema de pontos do cartão de oportunidades. O que é um trabalhador qualificado? Bom, um trabalhador qualificado, sob a ótica do governo alemão, é aquele que possui pelo menos uma formação acadêmica ou então um curso profissionalizante de 2 anos que seja reconhecido aqui na Alemanha. Trabalhar na Alemanha com Chancenkarte. Trabalhar na Alemanha, basicamente, quem vem com o Chancenkarte vai ser as pessoas que vão ter esse visto aprovado e vai ter direito de permanecer por até 12 meses na Alemanha em busca de um emprego qualificado na sua área. Então, durante este período, se você passou pelo crivo da avaliação do Chancenkarte, seja porque você é um trabalhador qualificado, ou então porque você condiz e compõe esses 6 pontos da métrica de pontos, vai ter o direito de procurar emprego e nesse meio tempo trabalhar por até 20 horas semanais em qualquer emprego que você queira, ou então por até 2 semanas em tempo integral, como um teste experimental em alguma empresa. Lembrando, dentro dessas 2 semanas, depois que você cumpre com esse processo e caso você passe, você tem o direito de solicitar um contrato de trabalho integral e aí sim trocar o seu Chancenkarte por um visto de trabalho aqui na Alemanha. Quais são os requisitos do Chancenkarte? Bom, os requisitos do Chancenkarte basicamente são que você tem uma qualificação acadêmica ou então um curso profissionalizante. Se você já tiver isso e for reconhecido na Alemanha, você já passa direto e adquire o Chancenkarte de uma vez. Caso o seu curso não seja reconhecido na Alemanha, então ele precisa ao menos ser reconhecido no seu estado de origem e que você depois cumpra então com alguns pré-requisitos para que você atinja os 6 pontos de pontuação exigidos. Resumo da alocação de pontos para o cartão da oportunidade. Requisito básico: conhecimento suficiente de alemão no nível A1 ou conhecimento de inglês no nível B2, bem como pelo menos 2 anos de treinamento vocacional de acordo com as regras do país de origem. Você também deve ter recursos financeiros suficientes. A prova disso pode ser fornecida, por exemplo, por meio de um contrato de trabalho para um emprego de meio período até 20 horas por semana. São concedidos 4 pontos pelo reconhecimento parcial de uma qualificação profissional estrangeira ou pela permissão para exercer uma profissão regulamentada, por exemplo, educador, enfermeiro ou engenheiro. Poucos candidatos atendem esses critérios. 3 pontos são concedidos por 5 anos de experiência profissional nos últimos 7 anos na profissão que você aprendeu e por um curso de treinamento vocacional anterior de 2 anos, de acordo com as regras do país de origem. Alternativamente, você receberá 3 pontos por bons conhecimentos de alemão no nível B2. 2 pontos são concedidos por 2 anos de experiência profissional com treinamento vocacional prévio nos últimos 5 anos. Se você tiver menos de 35 anos de idade, também receberá 2 pontos. Além disso, o conhecimento suficiente de alemão nível B1 do idioma recebe 2 pontos também. 1 ponto é concedido a candidatos que não tenham mais de 40 anos de idade e que tenham permanecido anteriormente na Alemanha pelo menos 6 meses. Você deve comprovar isso com documentos. Estadias anteriores como turista não contam. 1 ponto também é concedido para um conhecimento muito bom de inglês C1, conhecimento suficiente de alemão A2, treinamento em profissões com pouca oferta ou se você já tiver solicitado o Chancenkarte junto com seu cônjuge. Onde eu devo solicitar o Chancenkarte? Bom, vamos lá. O Chancenkarte ele é um visto que precisa ser solicitado no exterior, ou seja, ainda antes de chegar na Alemanha. Neste caso, é na consulado alemão responsável pela sua jurisdição. Então, por exemplo, se você mora no estado de São Paulo, então em Curitiba, no Paraná, você tem que solicitar no consulado alemão em São Paulo. Se você mora no Nordeste, talvez no Recife, em alguma outra capital, você vai solicitar no consulado alemão do Recife e por aí vai. Quais são os documentos requeridos para solicitar o Chancenkarte? Os documentos não são muito extensos, a lista, quero dizer, vai depender um pouco sobre qual ótica você aplicar para o Chancenkarte. Então, suponhamos que você vá aplicar na condição de trabalhador qualificado. Neste caso, com certeza você vai precisar de apenas alguns documentos, que seriam esses: um passaporte válido, uma foto padrão biométrica, um formulário preenchido com suas informações pessoais, e esse formulário se chama Videx, está disponível no site do consulado alemão. Você vai precisar também de um currículo atual, de uma carta motivacional, um comprovante de seguro-saúde e, por fim, comprovantes de meio de sustento, que seriam os recursos financeiros para sua estadia na Alemanha, que neste caso, normalmente é comprovado através de um depósito em conta bloqueio. Meu Chancenkarte foi aprovado. Quais são os primeiros passos?
Bom, se você teve o seu Chancenkarte aprovado, parabéns. Então agora é hora de você consolidar todo o planejamento para a vinda para a Alemanha, que naturalmente vai começar com a compra da sua passagem aérea, a decisão de onde você vai residir e aí sim encontrar uma acomodação condizente, onde você possa chegar, fazer o seu registro de moradia, que é o Anmeldung, e aí começa a sua vida aqui na Alemanha, onde você vai ter certamente acesso ao seu número de seguridade social, o seu número fiscal aqui na Alemanha, você vai poder procurar um emprego, seja ele, como dissemos já, um emprego qualificado já na sua área, seja ele em caráter de teste ou então no modo part-time, que seriam as 20 horas semanais. Enfim, você vai ter tempo livre para começar a planejar a sua estadia aqui na Alemanha, que certamente vai culminar com um encontro de emprego qualificado na sua área. O que é um emprego qualificado? O emprego qualificado é aquele que você vai conseguir trabalhar na sua área de formação acadêmica ou experiência profissional, que pague pelo menos um certo valor financeiro, que será inclusive analisado pela Agência Nacional de Trabalho alemã. Aliás, dependendo do nível desse salário e da correlação com a sua área de formação ou então experiência profissional, você vai ter direito de solicitar um Blue Card, que é um título de residência aqui na Alemanha. O que o Blue Card tem a ver com o cartão de oportunidades? A princípio, não muita coisa, porque o cartão de oportunidades é um visto de procura de trabalho emitido ainda no exterior na representação consular. O Blue Card, ele é emitido perante a comprovação de uma oferta de trabalho qualificada. Então, naturalmente são coisas sequenciais, mas não exatamente iguais. Então, o Blue Card você vai ter acesso depois de ter uma oferta de trabalho, e aí, como eu já falei, você vai ter essa oferta analisada pela Agência Nacional de Trabalho alemã, dependendo de alguns parâmetros de salário e correlação com a área de experiência ou formação acadêmica, aí sim você vai ter um Blue Card emitido. Tá? O Blue Card ele é uma autorização de trabalho qualificado na Alemanha que permite que você fique aqui a princípio por 4 anos, se o seu emprego não for com contrato limitado, e depois desse tempo você tem inclusive acesso à sua residência permanente na Alemanha. Então as regras do Blue Card, aliás, são as seguintes: se você trabalhar com um Blue Card aqui na Alemanha por agora pelo menos 27 meses, você tem acesso, tendo um certificado de idioma alemão A1, a sua residência permanente. Contudo, se você falar alemão um pouco melhor, ou seja, o nível intermediário B1, esse tempo de residência cai para 21 meses, significa que praticamente em menos de 2 anos você tem acesso à sua residência permanente. Que regras especiais se aplicam aos especialistas em TI? Bom, os profissionais de TI, por se tratar de uma profissão em alta demanda aqui na Alemanha, eles têm um fator um pouco atenuante, que seria, eles não têm necessariamente a obrigação de apresentar uma formação acadêmica na área, mas conseguem aplicar tanto para o Chancenkarte como para um Blue Card, se eles tiverem experiência profissional comprovada na área. O trabalho autônomo também é possível como parte do cartão de oportunidade? Sim, a princípio ele também é possível, porque você vai estar na Alemanha procurando um emprego qualificado, mas caso o seu trabalho autônomo seja dentro da sua área de formação ou experiência profissional, você tem o direito de solicitar, sim, aqui na Alemanha, uma autorização de trabalho para trabalhadores autônomos. Como deve ser feita essa solicitação? A solicitação tem que ser feita obrigatoriamente no Departamento de Estrangeiros responsável pela cidade onde você estiver registrado. Quando a lei do Chancenkarte entrará em vigor? Na verdade, a lei do Chancenkarte acabou de ser aprovada e entrou em vigor agora dia 1º de junho de 2024. Então você já pode, onde você estiver, fazer a solicitação do seu Chancenkarte. As viagens de turismo contam como residência no interior? Infelizmente não, então as suas entradas anteriores na Alemanha para fins de turismo não vão fazer parte da contagem do sistema de pontos, que neste caso daria um ponto extra e infelizmente você não pode usar, só vale mesmo as oportunidades que você esteve na Alemanha para fins de moradia. Como eu posso provar que sou um trabalhador qualificado? Bom, vamos lá. Um trabalhador qualificado, basicamente, é aquele que possui uma formação acadêmica ou então um curso profissionalizante, correto? Que seja reconhecido na Alemanha através do portal Anabim ou então pela avaliação do sistema do ZAP. Se você tiver isso em mãos, você é considerado um profissional qualificado e vale também, naturalmente, certificados de instituições de ensino, obviamente, ou então de empregadores que consigam fornecer algum comprovante de que você participou de algum treinamento ou curso profissionalizante, então tudo isso conta, mas tem que ser reconhecido na Alemanha para que você seja considerado um trabalhador qualificado. A exceção, já falamos disso, é para profissionais de TI que não precisam desse tipo de componente de formação acadêmica, basta que eles apresentem experiência profissional. O número de cartões de oportunidade por ano é limitado? A princípio não, então essa informação não foi divulgada, aliás, diferente do Working Holiday, que tem uma certa limitação, o Chancenkarte não tem um contagir, vamos dizer assim, mas claro que isso é totalmente a descrição do consulado alemão, então, do departamento aqui específico que emite esses vistos. Existe a possibilidade de reagrupamento familiar dentro da estrutura do Chancenkarte?
A princípio não, então o detentor de um Chancenkarte não pode, com este título, solicitar a reunião familiar para seus dependentes, que seriam a princípio cônjuge e potenciais filhos menores de idade. Neste caso, por exemplo, 2 adultos que queiram participar do programa juntos, cada um precisa solicitar o seu Chancenkarte. Essa situação muda depois que meu visto de trabalho é aprovado? Aí sim, aí estamos falando de outro cenário, onde você vai ter um título de residência que permite trabalhar e que, de acordo com a lei, permite também, obviamente, que você traga os seus familiares para morar junto com você na condição de reunião familiar. Em que momento eu posso trocar meu Chancenkarte para um visto de trabalho na Alemanha? Bom, uma vez que você tenha uma oferta de trabalho qualificado e tenha segurança que é com isso que você quer trabalhar, você pode a qualquer momento solicitar a troca para a sua autorização de trabalho e residência aqui na Alemanha no Departamento de Estrangeiros responsável pela cidade onde você mora. Quanto tempo leva o procedimento para obter um Chancenkarte? Vai depender um pouquinho se você já tem toda a sua documentação pronta, já fez a aplicação no consulado e, naturalmente, o tempo de processamento desta representação consular alemã. O tempo pode variar de lugar para lugar, a gente estima que por volta de algumas semanas ou até talvez 1 mês e meio. Vai depender realmente da velocidade com que eles vão trabalhar os casos e do volume de procura. Eu posso prorrogar a Chancenkarte? Veja, a princípio sim, então é previsto que você possa renovar por mais 1 ano, mas são situações extremamente rigorosas, então como é tudo muito novo, não sabemos dizer ou precisar se vai funcionar. Então vamos primeiro tratar com a alternativa de que não é possível, são apenas 12 meses de Chancenkarte e dali para frente você precisa ter esse visto trocado por uma autorização de residência. O que é a solicitação de uma autorização de residência para fins de análise de uma qualificação? Esse aí se trata mais especificamente de profissões que a gente fala regulamentadas, ou seja, por exemplo, a área de saúde, onde as pessoas precisam ter a sua formação validada, como se fosse uma licença de trabalho aqui na Alemanha, para exercer plenamente a sua profissão. Então, existe naturalmente esse tipo de autorização de residência que você vai adquirir aqui após chegar na Alemanha, mas o mais interessante é que com Chancenkarte você consegue fazer esse reconhecimento de forma retroativa. Então, se você chega na Alemanha com Chancenkarte, comece a trabalhar num programa específico para reconhecimento da sua formação, todo esse tempo que você estiver na Alemanha já com o seu Chancenkarte conta para esta validação profissional. Existe alguma relação entre o Chancenkarte e o Green Card? Nenhuma, na verdade, né? As pessoas talvez de forma errada tentam comparar ou achar alguma semelhança nos programas, mas veja, até onde eu sei, o Green Card é um programa de residência nos Estados Unidos, correto? Onde você pode solicitá-lo com base numa oferta de trabalho, ou então para fins de reunião familiar, e o Green Card, depois de um certo tempo, você consegue até mesmo adquirir a sua cidadania americana. Já o Chancenkarte, ele é literalmente um visto para a procura de trabalho qualificado na Alemanha, tá? Uma vez que você, obviamente, encontra este trabalho, aí sim você troca para uma autorização de residência aqui na Alemanha. Preciso de um contrato de trabalho permanente se quiser me candidatar ao Chancenkarte? Não, essa é a parte boa. Você não precisa ter já uma oferta de trabalho válida para pedir um Chancenkarte. Você só precisa ter as qualificações necessárias para esse tipo de visto e aí sim vir para a Alemanha e poder aproveitar e desfrutar do Chancenkarte. Só que é importante dizer, para o Chancenkarte ser aprovado no consulado alemão, você vai precisar comprovar meios financeiros, né, capacidade financeira suficiente, como eu já disse, pode ser uma conta bloqueio. E aí sim, caso você já tenha uma oferta de trabalho, você substituiria a presença da conta bloqueio pela promessa de trabalho pelo menos 20 horas semanais. Então, ter um contrato de trabalho na hora que pede o Chancenkarte faz com que você tenha naturalmente um comprovante de recursos financeiros. Mas caso você não tenha, você substitui por uma outra alternativa, que são depósitos em conta, uma conta bloqueio e por aí vai. Quais critérios se aplicam ao cartão de oportunidades? Bom, basicamente os critérios são 4. O seu conhecimento no idioma alemão, ou até mesmo no inglês, dependendo da área que você vai trabalhar, a sua idade, a sua formação profissional e a relevância dessa formação ou da sua experiência para a Alemanha. Que tipo de oportunidades de emprego eu tenho na Alemanha? Todas. Então, veja, com Chancenkarte você pode trabalhar literalmente em qualquer área enquanto estiver na busca pelo emprego qualificado. Nós suponhamos que você tenha uma formação acadêmica específica e, claro, esteja procurando trabalho nesta área. Neste meio tempo, enquanto procura ou aplica para as vagas, você pode trabalhar em qualquer setor, seja no comércio, seja na hotelaria, ou seja em lojas, ou até mesmo em algum escritório, mesmo que não na sua área de trabalho. Qualquer uma que pague suas contas ou que ajude a financiar sua estadia vale. E qual a vantagem do cartão de oportunidade para os empregadores? Essa é uma parte muito interessante da lei e, na verdade, esse visto ele é bom não só para quem que vem para a Alemanha trabalhar, mas para os potenciais empregadores. Por quê? Até então, os empregadores que quisessem contratar alguém para trabalhar, mesmo que seja part-time, 20 horas semanais, precisaria de um contrato de trabalho aprovado pela agência de trabalho alemã, ou seja, dentro das matrizes ou das diretrizes da regra aqui dos empregos. Então, agora isso não existe mais. Com o Chancenkarte, o empregador pode simplesmente oferecer uma oferta, um contrato de trabalho para o candidato, claro, que pague
pelo menos o salário mínimo de acordo com a lei alemã, e este contrato de 20 horas semanais não precisa ser aprovado pela agência de trabalho alemã, ou seja, desburocratiza um pouco esse processo, agiliza e faz com que as pessoas tenham maior acesso ao mercado de trabalho alemão para pelo menos aplicar para o Chancenkarte, ter a oportunidade de vir começar a trabalhar até que encontre, enfim, algum outro emprego qualificado. Também posso trabalhar em outros países da União Europeia como portador de um cartão de oportunidade? Não, este cartão de oportunidade é um programa alemão, então você pode trabalhar em solo alemão, de acordo com as leis de trabalho alemã, mas não pode usar este título para trabalhar em outro país da União Europeia. Como posso aprender alemão na Alemanha com o Chancenkarte? Bom, você pode obviamente contratar ou se inscrever em qualquer escola de alemão privada, ou então usufruir, caso haja essa disponibilidade, de cursos oferecidos até gratuitamente ou com desconto para curso de integração ou de formação de alemão no seu bairro, por exemplo. Aí você pode obviamente procurar o programa que tem disponível e aproveitar um deles. Você pode estudar na Alemanha com a Chancenkarte? Veja, a princípio não. Então, óbvio, se for estudar alemão durante o período que você procura um trabalho, tudo bem. Mas estudo universitário não é assim. Você teria então que, quando tiver um curso aprovado ou uma vaga numa universidade, trocar para um visto, na verdade uma autorização de residência para fins de estudo universitário. Vamos lá, pessoal. O cartão de oportunidade é um programa muito legal lançado pelo governo alemão, que sabe, naturalmente, que precisa ter mão de obra qualificada para cumprir, ou melhor, cobrir um certo gap de profissionais que vai existir daqui para frente. Então, se você tem qualquer interesse, vontade de vir para a Alemanha, seja para ter uma experiência profissional ou ter uma experiência de vida para você e para seus familiares, vale muito a pena usar desta oportunidade. Então, se precisar, entre em contato conosco, nos escreva, consuma as informações disponíveis e aproveite essa chance que realmente vale a pena.